Nossa primeira página de hoje é Raul Gil e nem poderia ser diferente, porque esse assunto tomou conta aí das manchetes todas, né, nos sites, nas redes sociais, também nos blogs, enfim, a coisa realmente cresceu a um ponto em que não dá para você ignorar. Ontem, quando a gente viu esse assunto, o Raul Gil chama a Maísa de bostinha, xinga a menina, aquela coisa toda, a gente já tinha estranhado. Então nós fomos assim, vamos esperar, ver como é que isso se define. Aí a gente vê se vale a pena comentar ou não na nossa roda da fofoca. Achei meio estranho aquilo. E aí a coisa realmente foi crescendo, foi se definindo de uma outra maneira, a ponto de chegar ao desmentido, porque realmente o Raul Gil não falou isso da Maísa. Tem um áudio que comprova esse tipo de coisa, não é? Ele não disse isso, ele disse que muitas pessoas se manifestaram em relação à participação dele no Teleton, quando ele praticamente foi interrompido pela Maísa, e que muitos disseram quem essa bostinha pensa que é, não é, para fazer esse tipo de coisa, mais ou menos por aí. Ele ainda fala, e vocês vão ouvir o áudio, quem não ouviu ainda, evidentemente, que ele pega e fala assim, tadinha da menina que não tinha nada a ver com isso, alguma coisa por aí também. Então não tem a ver, não é? Essa reportagem que saiu ontem era uma coisa que não corresponde à realidade dos fatos. A gravação existe e por conta disso dá para ser desmentido, dá para ser provado que o Raul Gil realmente não fez isso. Aliás, a própria Maísa defendeu o Raul Gil, né? Ela entrou, ela falou certinho, ela colocou o ponto de vista dela e eu acho que agora não existe mais esse questionamento. A coisa foi séria a partir do momento em que essa conversa do Raul Gil na porta de uma churrascaria, eu queria saber, mas eu acho que eu até sei a resposta. Será que o pessoal do Bastidores da TV, que foi quem gravou essa conversa com o Raul, avisou que ele estava sendo gravado? Se identificaram como donos de um site ou de um blog de celebridades que cobre o mundo artístico? Se identificaram nesse sentido ou se deixaram passar apenas por fãs do Raul, fizeram a tietada, fizeram uma foto ao lado do Raul, sem ele saber que ele estava sendo gravado, porque isso ele não sabia mesmo. Né? Isso ele não sabia de verdade. Agora, será que ele não ouviu e o pessoal avisou? Estou achando que houve uma fé aí, sabe? Não falaram para ele que ele estava sendo gravado, não se identificaram como tal. E aí o que acontece? Quem faz um áudio clandestino já está completamente errado nessa história. Para que ficar com um material como esse se não vai usar, que é o que eles estão justificando? A gente não ia usar, resolvemos não fazer, mas aí passaram para outro site. Aí passaram para o Notícias na TV do Daniel Castro, entendeu? E aí foi usado. E foi usado de uma forma errada. Ou houve uma má interpretação do texto, ou houve uma distorção de verdade. É importante que as coisas se esclareçam. Você dá 1000 notícias num ano. Uma que você erre não quer dizer que o trabalho todo seja inutilizado. Ainda mais que fizeram a coisa correta. Hoje, o Notícias na TV do Daniel Castro está dando desmentido com o mesmo destaque, explicando a história, como é que aconteceu. Né? Então, tá aí, fizeram a parte deles. Agora, isso vai impedir que o Raul Gil Júnior, o filho do Raul Gil, responsável pela imagem do pai, diretor do programa do Raul no SBT, não entre com um processo que ontem ele desabafou, queria entrar, sim, não vai adiantar. A gente conversou com o Raulzinho e ele diz que hoje mesmo o pessoal vai receber a notificação, que ele vai adiante com o processo, porque esse foi um erro muito complicado e que fez com que o pai dele ficasse mal, muito abalado, não é? Complica a situação no SBT, claro que o SBT já está com conhecimento de tudo, já sabe que o Raulzinho não falou absolutamente nada disso e as coisas se acalmam, mas sempre existe essa tensão, colocar um artista
vista numa situação delicada com a emissora em que ele trabalha, com uma colega de trabalho, não é? Ainda mais que a Maisinha foi lançada por ele, depois alimentada pelo Silvio Santos, se tornou a estrelinha que ela é hoje. Então, as coisas ali pisaram num terreno muito difícil, né? O site coloca uma versão que não é a verdadeira, sabe-se lá, e para isso tem duas situações: ou a pessoa que ouviu o áudio e transcreveu interpretou errado, ou alguém distorceu porque achou que a matéria ia chamar mais atenção daquela maneira. Prefiro acreditar na primeira possibilidade, né? Eu não prestou atenção suficiente, interpretou errado, mandou em frente e deu a confusão que deu, que é uma coisa muito triste e muito lamentável. Fez a parte certa hoje, que foi dar com o mesmo destaque e explicar que foi um erro, né? Reconhece que o site errou e que o Raul Gil não disse nada disso, e eu queria o posicionamento do outro lado também, porque aí não se manifestou, tipo, olha, foi a gente, mas assim, nós não íamos usar. Se não ia usar, para que grava uma pessoa? Não é? Talvez se ele soubesse, se ele tivesse sido avisado, ele ia falar, não, gente, então melhor a gente não conversar. Ele não ia cometer aquela coisa despreocupada de conversar ali de uma maneira tão informal, embora ele não tenha dito nada de errado em relação à Maisinha, né? Mas ele podia ter falado, não, então não quero falar sobre isso, estou indo embora, ou falava sobre qualquer outra coisa com o grupo, mas pelo jeito ele não foi avisado. Então o Raul Gil caiu, sabe, em duas situações muito complicadas, sem ter culpa na história. Ele foi manipulado nessa história a partir do momento que houve um áudio. Se você grava um áudio, a gente nunca sabe onde é que ele vai parar. Ou quem grava passa adiante e fala a tal da história vazou, ou então oferece mesmo para outros lugares. Nós não vamos dar, mas assim, vocês podem dar. Então, o que é isso, gente? Vamos fazer as coisas de uma maneira mais ética, vamos dizer assim. Eu também já errei muita notícia. É isso que eu estou falando. O fato de ter errado não quer dizer que inviabiliza todo um trabalho, né? O Notícias na TV dá 500 notícias por ano, 1000 notícias por ano, boas, furos, todo mundo sabe, né? A gente lê muita coisa aqui deles, inclusive. Então, não é isso que vai desprestigiar o site, o blog. Não é isso que vai desprestigiar, mas é uma coisa que chama atenção para todos nós que trabalhamos com veículo de comunicação, que não se grava um áudio sem a pessoa ter sido avisada. Não se faz esse tipo de coisa, né? Não é justo com o Raul e não é justo com ninguém. E muito menos quem recebe um áudio vai passar adiante de uma forma errada. Então, o que eu contesto aqui é só o tipo, como as coisas foram tratadas para incorrer nesse erro. Mas assim como elas ficaram erradas, elas podem ser consertadas. E, né, se consequências vierem, vão ter que ser arcadas e pronto, cumpra-se a lei. Se o pessoal, né, se o processo, como o Raulzinho já falou, vai adiante, não vai parar. Se falar, olha, é erro mesmo e condenar, cumpra-se a lei. Se pegar e falar, não, a retratação valeu, ou dê mais uma retratação, ou faz uma entrevista grande com o Raul, sei lá, essas coisas se resolvem. Daqui a pouquinho, né, fica tudo nos seus devidos lugares. Essa não é a questão. A questão é realmente se gravar um áudio sem avisar a pessoa, seja artista, não seja artista, isso não se faz, né? E depois, quem vai transcrever um áudio, não prestar atenção. Não ouvir 30 vezes antes para ver se está correspondendo uma coisa a outra, não é? Se está literal aí, se não está sendo interpretada de uma maneira errada, porque houve sim, né, uma interpretação errada daquilo que o Raul falou. Ele não chamou a Maísa de Bostinha. E isso tem que ficar muito claro, gente. Eu lamento muito em ver o Raul nessa situação. Uma coisa que me chamou muito a atenção, independente de erro, não erro, retratação, gravação sem avisar, essa coisa toda, foi a reação ontem nas redes sociais. Uma coisa virulenta, baseada em preconceito de idade. Ah, mas o Raul já tá velho. Ah, mas o Raul tem que se aposentar. Ah, mas ele não tem mais condições de continuar no ar. E esse tipo de coisa que é simplesmente absurda. Ele é um grande profissional. Ele é um nome da história da TV brasileira. Ele é também um mestre em comunicação, não é? Como é que é? Ele tá lúcido, ele tá saudável,
saudável, ele está na plena capacidade de continuar exercendo a profissão dele, o público gosta, ele dá muita audiência aos sábados, ele continua revelando muita gente. Como é que ele tem que se aposentar? Por conta de uma notícia que nem era a correta, infelizmente? Então você vê que isso é uma coisa muito enraizada. Qualquer erro que se faça em relação ao comunicador, que eles consideram que é velho, tira do ar, né? É uma coisa assim de queima velho, entre aspas, na fogueira. E a gente já tinha visto isso em relação ao Silvio Santos, no caso do Cláudia Leite. Então, muito complicado, gente, a gente saber que tem gente jovem, inclusive, e talvez até mesmo por isso, e que tenha tão arraigado um preconceito de idade quanto eu vi em relação ao Raul Gil também, né? Porque em relação a todas as pessoas a partir aí dos 60 anos. Olha aqui, vamos ouvir esse áudio que vocês vão ter exata noção. Tanto que até a Maísa fez questão também de postar para que isso fique muito claro e o Raul se livre, né, dessa situação que pesou tanto para ele, que deixou ele tão abalado, ele tão tenso, tanto que o próprio filho é que tomou a frente dessa história. O pai não fala, meu pai deixa quieto, porque quem toma conta da imagem dele sou eu. Se alguém tem que falar por ele, sou eu. E o Raulzinho provou realmente, não é, a sua veemência como filho e as atitudes que ele resolveu tomar em relação a isso. Daqui a pouco a gente lê o desabafo, que ele também não quer falar, mas a gente lê o desabafo dele que ele colocou no Instagram. Vamos para o áudio do Raul Gil. Prestem bem atenção. Vamos lá. Ela entrou e a criançada tudo ali, vovô Raul, eles não deixaram nem eu falar com os meninos da CD. E o que aconteceu? Me expulsaram. Levantou a placa e disse, despede o Raul Gil. Aí eu cheguei, tô indo embora, já nem entrei. Meia hora no palco só. Só que o tiro saiu pela culatra. Por quê? Eu recebi 5 mil Instagram, comentário. 5 mil. 5 mil, desses 5 mil, 20 falaram mal de mim. Os outros 4 de 980 bem. Bem, Raul Gil, parabéns. Por isso que você é o Raul Gil. Estamos com você. Você é Bolsonaro. Essa bostinha que tá aí, coitadinho, que não tinha nada a ver com ele. Ela só seguiu a ordem. Essa bostinha aí que se não fosse você, ela não estaria, porque ela começou com isso com 3 anos. Essa Tá vendo? Esse é o áudio. E sabe como a coisa foi traduzida e as pessoas começaram a agredir o Raul, dizendo que ele tinha chamado a Maísa de bostinha e que se não fosse ele a ter dado apoio para ela, descoberto a Maísa aos 3 anos de idade, ela não estaria onde ela está hoje. E não foi nada disso o que ele falou. Ele ainda falou, coitadinha da menina, não tinha nada a ver com isso. Né? E ele fala que os outros que mandaram as mensagens é que falaram, né? Ela é isso e se não fosse você, desde os 3 anos, ela não estaria onde ela está. Não foi uma coisa que ele disse em relação a ela, depois de que a teria xingado, o que não é verdade, do nome que todo mundo colocou aí. Então, gente, olha, é delicado mesmo, é sério mesmo, é desagradável mesmo, né? Acontece, pode ser consertado, já foi da parte do Notícias da TV. Eu quero a explicação do bastidores da TV em relação a essa história de se gravar áudio aí sem as pessoas saber, achar que está na porta de um restaurante, que é público, que é gente que gosta de você, você conversa normalmente, não é? Não premedita nada, vai falando na espontaneidade, não diz aquilo que acaba com um áudio vazado, que se você tem um material, a gente sabe que pode parar em qualquer mão, não é? E aí para nas mãos de uma pessoa errada, de um profissional que errou tudo nessa história, e aí dá no que dá. Uma pessoa absolutamente inocente, nesse caso, é que acabou aguentando toda a pressão, toda a esculhambação que fizeram com o Raul. Fora a atenção de como o pessoal da minha emissora vai encarar tudo isso que saiu nos jornais, né? Foi realmente muito triste, muito lamentável. Vladimir Alves, muito boa tarde. Boa tarde, querido. Sônia Abrão, tudo bem? Tudo tranquilo? Também tudo bem tudo aqui, bem, como é que você está? Também, tudo bem? Tiago, não Sônia. Obrigada, tô com cara de Tiago Rocha, deixa eu ver que hoje minha camisa. Ai, meu Deus. Sexta-feira ele já começa, né? Já vem assim, embalado aí, muito bem.
Fala, Vlad, o que você achou Ô, Sônia, de tudo isso? ontem eu achei que o programa, você tomaram uma atitude muito prudente, esperando que as coisas se resolvessem. Sim. Porque foi a mesma atitude que teve a Maísa quando soube dessa história, de que algo está errado em tudo isso aí. Então vamos ouvir todos os lados, e aí quando a gente tiver todas as posições, a gente traz aqui e esclarece o que aconteceu. E além disso, foi uma atitude muito covarde, porque se você quer fazer uma matéria investigativa a serviço da população, a serviço dos leitores, utiliza-se desse artifício. Agora, para denegrir a imagem do Raul Gil, gravar, colocar palavras na boca dele e fazer matérias tendenciosas, aí esse artifício já não serve. Claro, de jeito porque coloca em xeque a situação do Raul Gil enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto funcionário do Silvio Santos. Sim. Enquanto colega de trabalho da Maísa, Sim. enquanto o cara que descobriu a Maísa, entendeu? E com o pai de família, com uma série de situações avô, né? que deixam o Raul Gil em maus lençóis. Então foi uma atitude covarde de quem protagonizou todo esse espetáculo aí, e não pode ser nem chamado de circense, porque os circenses são profissionais, e isso, infelizmente, acabou mexendo com a honra e a moral do Raul Gil. Sim. E ele está certíssimo em colocar no pau. E foi Tem uma mais cilada, é que ir para a né, justiça. Vlad? Isso foi uma cilada, na verdade. Olha aqui, mas parece, né? Não, mas Você eu vou contar a história inteirinha Tá para bom. vocês daqui a Vamos fazer o seguinte, então, antes do Felipe contar a história que ele sabe, vamos colocar o áudio do Raul novamente para vocês verem que ele não falou nada disso que foi dito que ele falou, né? Vamos lá. Ela entrou e a criançada tudo ali, vovô Raul, eles não deixaram nem eu falar com os meninos da CD. E o que aconteceu? Me expulsaram. Levantou a placa de despede o Raul Gil. Aí eu digo, tô indo embora, já nem meia hora entrei. no palco só. Só que o tiro saiu pela culatra. Por quê? Eu recebi 5 mil Instagram, Comentário. 5 mil. 5 mil, desses 5 mil, 20 falaram mal de mim. Os outros 4 de 1980 bem. Bem, Raul Gil, parabéns, por isso que você é o Raul Gil. Estamos com você, você é Bolsonaro. Essa bostinha que tá aí, que coitadinho, que não tinha nada a ver com isso. Ela só seguiu a ordem. Essa bostinha aí, que se não fosse você, ela não estaria, porque ela começou com isso, não tá passando. Essa Tá aí, então, essa foi a mensagem. Para mim, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, não é questão aqui de defender um site ou outro, porque acabou tudo, de um lado e do outro, redundando num erro, né? Mas assim, a causa dessa confusão toda foi o Bastidores da TV. O Notícias na TV foi consequência. Certo? Então, se não tivessem gravado tal áudio, a coisa talvez não teria acontecido dessa maneira. Então, é isso só que eu queria deixar claro. Fala, A troco Thiago. de que fizeram essa gravação? A troco de que também O não Felipe poderia... disse que sabe e vai esclarecer pra gente. Você faria algumas perguntas na saída de um restaurante sem falar para aquela pessoa que é uma personalidade, não é porque ela é conhecida, ela não vai ser... E ele é acessível, né? Ele Viu vai que ele ser estava inacessível. descontraído, ele estava dando risada. O Raul, você chegou, ele está conversando com você de igual para igual. Ele não tem essa pose de ídolo, né? E por que você não pode falar que você gostaria de fazer uma entrevista naquele momento? Eu duvido que ele se negaria primeiro a dar uma entrevista. Sim. Porque a gente que é de televisão, a gente sabe quem são as pessoas que topam, quem são aquelas que você precisa agendar para o ano que vem, e a gente sabe. Então assim, mas por que fazer uma entrevista sem o consentimento do entrevistado? Porque eu não sei, não é nenhuma investigação, não é nenhuma denúncia, não é nenhum crime que você precisa não avisar as pessoas, porque senão aquela Ele não é entrevista... nenhum marginal. Pois é. Exatamente, Então, assim, né? achei extremamente desrespeitoso. Desrespeitoso ao Raul, desrespeitoso ao jornalismo de celebridades, porque principalmente as pessoas já acham que é Que é uma tudo grande assim, bagunça, né? E não é, que é a casa da não mãe é. Joana, que todo mundo consegue fazer. É difícil fazer. Cada um aqui tem uma história
nesse mercado? E assim, tá na chuva, a gente se molha mesmo, mas é aquilo que eu falei, se dá 1000 notícias legais, você vai errar uma, você vai errar 10, faz parte da margem de erro. Isso. Né? Nós somos todos seres humanos, mas o importante é se retratar, é mostrar a verdade dos fatos, é dizer, eu errei, como agora vocês estão vendo aí no Notícias na TV, e o público entende, gente, sabe? É importante que se saiba a engrenagem da notícia, o nascimento, vida e morte de uma notícia. E assim, garimpar a notícia dessa maneira, isso é criminoso. É isso que me deixou, né? isso que me deixou consternado, porque não precisa. Agora, se coloca em xeque até o futuro contrato do Raul Gil com a emissora. Porque por mais que as pessoas fiquem falando... Até ontem, sim. Até ontem, sim. Você coloca hoje um não, balançar... Com a retratação, não. Com o áudio, né? Mas você coloca um balançar, um clima de inimizade onde não existe. Sim. Entendeu? E não precisa disso, cara, não precisa. Você quer fazer uma boa matéria, você quer fazer uma matéria daquelas que tem que pegar pesado? Faça, mas não deixa que o seu entrevistado não saiba que você... que aquilo é uma reportagem. Não engana o entrevistado. Eu acho que isso daí eles derraparam muito, sabe? E até pro Raul ele não merecia esse tipo de coisa. Fala, Felipe, você Bom, que estava tão agora indignado senta também. que lá vai a história. Vai. Eita, Agora vambora. senta, porque agora realmente vou contar os detalhes de toda essa história. O que realmente aconteceu desde o dia 12 de novembro, que Teleton? foi quando gravaram, desde o dia 12 foi 9 e 10. 9 e 10, tá desde o certo. dia 12, desculpa. Foi tá. desde o dia Eu 12, atrapalhei. foi quando gravaram esse áudio. Esse áudio já tem 2 semanas. Acontece o seguinte, o Raul Gil, ele frequenta uma churrascaria, uma famosa churrascaria aqui em São Paulo, e ele foi. Chegando lá, essa equipe desse site, dos bastidores da TV, já estavam de prontidão lá como clientes, vamos dizer assim. Em nenhum momento eles se apresentaram dizendo que eles eram jornalistas. Não se apresentaram mesmo em absolutamente como tal. nenhum momento, eles não falaram. O que aconteceu? A ideia foi, aí um dos integrantes dos bastidores da TV gravou essa conversa com o Raul Gil, que eu achei extremamente desnecessário, criminoso, como vocês disseram, porque uma das ordens do jornalismo é você avisar a pessoa que está acontecendo, então você chega e fala, olha, nós estamos gravando a nossa conversa, tudo bem? A pessoa vai dizer sim ou não, né? E não foi isso que aconteceu. E aí o que aconteceu? Passaram para o editor-chefe. O editor-chefe se negou... O editor-chefe da onde? Do Bastidores na Tá, TV. entendi. Ele se negou a publicar Tá a certo. TV. Aí o que aconteceu? Um cara que trabalha no Notícias da TV chamado Rick Souza, o Rick Souza pegou e ficou em cima do rapaz, sabendo que ele tinha esse áudio, pedindo o áudio para que ele publicasse, né? Só que daí o moço não quis entregar o áudio. E ficou em cima do rapaz, em cima do rapaz, em cima do rapaz, até que ele conseguiu. Olha pra você ver como é cilado, hein? O Rick Souza esteve no dia 19 na churrascaria, entrou como um cliente, sentou e fez aquela foto que foi publicada. Aquela foto não foi publicada, aquela foto não foi feita no dia 12. Que foto? A foto que tá o Raul Gil com o celular sentado na mesa da churrascaria, junto com um outro senhor. Sim. Aquela foto não foi feita naquele dia, aquela foto foi feita no dia 19. Então eles armaram tudo de uma tal... Olha que cabeça demoníaca. Eles armaram tudo de uma tal forma para parecer que eles tinham pego o Raul Gil naquela semana, né? E tudo isso eu acho extremamente desnecessário, porque nós estamos falando de um homem que tem mais de 50 anos de carreira, mas se mantém aí no ar, nós sabemos que fazer televisão não é fácil, todo mundo quer sentar na cadeirinha, quer pegar no microfone, mas ninguém quer dar a cara a tapa, né? Ele vem dando a cara a tapa há anos e ele faz tudo acontecer. E agora chega... Sabe o que é, Sônia? Eu acredito assim... Tudo é por causa disso aqui agora. Agora você chega, qualquer coisinha você grava. Eu tenho provas, entendeu? Que provas? Que provas?
Não existem provas, sabe? Ele não fez absolutamente nada. Aí depois vem a Maísa, eu achei extremamente desrespeitoso, achei nojenta a atitude, até porque se for pra gente levantar também histórias, e que não vale a pena, porque a gente também não tem essa ética, graças a Deus, então a gente começa a falar de todo mundo também, inclusive os bastidores da vida das pessoas também. Kiki Souza, fulano, Beltrano, Ciclano, a gente começa a contar, se vocês quiserem. Então, mas se todo mundo chega, se todo mundo chega e começa realmente hoje a expor a sua vida, a expor as pessoas da forma como querem, sem consentimento nenhum, isso foi uma cilada absurda. Isso foi cilada. Isso não foi furo de jornal, isso não foi furo jornalístico. Não teve notícia confrontada, não teve informação, não teve absolutamente nada. Simplesmente foi um trabalho gratuito na intenção de ferrar e de prejudicar. A troco do quê? De cliques? A troco simplesmente de uma paródia ou de alguma coisa idiota. Agora, a Maísa, eu gostei muito do que a Maísa fez. Inclusive, eu acho que ela merecia um tapete vermelho, a gente estender para ela, justamente porque eu acho que ela poderia não se envolver nessa história, se ela quisesse. Não, se ela é citada, se ela conhece o Raul Gil desde os 3 anos de idade, seria péssimo se ela Tem se gente que é sabonetão, né? Não ia falar nada. Tem um monte de gente que é sabonete. É uma das protagonistas. Tem um monte de história. Ela junto com o Raul são os alvos da notícia, né? Então, vamos ver o vídeo dela, já se dá o tapete vermelho. Acho muito, né? Porque eu acho que ela não fez mais que obrigação. Mas foi uma atitude positiva, realmente. Vamos lá. Oi, gente! Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre fake news. Bom, pra galera que não sabe, fake news, acho que todo mundo aprendeu esse ano, né? São notícias falsas que as pessoas espalham na internet. Eu sempre fui muito tranquila com essa questão, já falei pra vocês. Ai, Maísa, você não liga pra eu falando de você? Não, gente. Só que tem algumas fake news que eu sei que podem prejudicar pessoas que eu amo. E foi o que aconteceu. Então vamos lá, vou levar vocês pra essa fake news aqui. Para fã, Raul Gil reclama do Teleton e detona Maísa Silva. Aquela bostinha. Eu gravo set, nossa, inventaram uma novela inteira mexicana, nem tinha lido tudo. Ela entrou no meio e por quê? Porque ela entrou e criançada não parava de falar, vovô Raul, queriam que eu continuasse no palco. Enfim, aquela bostinha, se não fosse por mim, não existia. Ela começou comigo. Gente, eu não sei aí se todo mundo assiste o programa do Raul Gil, mas é um programa muito popular, tem muita audiência, que tá no ar há anos. Vovô Raul é um dos maiores comunicadores desse país, tá no SBT há muitos anos. Eu comecei no programa dele quando eu tinha 3 anos de idade. E é um programa muito respeitado pelas famílias, tem muita tradição, os meus avós assistiam comigo, foi por isso que eu entrei na TV. Agora, vocês acham mesmo que o Raul ia falar isso de mim? Porque eu acho que não. Na hora que eu li, estavam me marcando no Twitter, eu falei, isso aí é fake news. Só que eu conheço o Raul Gil há anos, então eu falei, não. Sabe quando você é uma pessoa e você confia? Aí, né, estavam falando a notícia que ele tava saindo de uma churrascaria e tava comentando com os fãs, que alguns eram repórteres, por coincidência, sobre o que aconteceu. E aí tava falando, segundo vídeo, segundo áudio. Só que eu só acredito vendo ou ouvindo, né? Eu sou muito desconfiada, até porque eu tanto de fake news que não fazem de mim. Então você começa a ficar ligeiro. Aí, eis que eu recebo áudio, porque, meus amores, eu tenho contatos nesse Brasil inteiro, então vocês não mexam comigo e com os meus aliados. Ok. Tô indo embora, né? Nem Meia no palco só. Só que o tiro saiu pela culatra. Por quê? Eu recebi 5 mil Instagram, Comentários. 5 mil. 5 mil, desses 5 mil, 20 falaram mal de mim. Os outros 4 de 1980 bem. Bem, Raul Gil, parabéns. Por isso que você é o Raul Gil. Estamos com você. Você é Bolsonaro. Essa bostinha que tá aí, que foi aqui, que não tinha nada a ver com isso. Ela só seguiu a ordem. Essa bostinha aí, que se não fosse você, ela não estaria ficando. Vocês entenderam, gente? Se vocês conseguem interpretar bem esse diálogo, vocês conseguem perceber que ele só tava reproduzindo o que tava falando de mim nas redes sociais dele. Ele tava contando pros caras os comentários que estavam fazendo sobre mim e eles usaram isso como clickbait. Agora, o negócio é que assim, antes de ter escutado esse áudio, o próprio Raul Gil em pessoa me ligou, né, gente? E ele falou, desmentiu, pediu desculpa. Olha só, em qual momento ele tinha que pedir desculpa pra mim? Nenhum, né? E sem esses jornalistas aí,
oportunistas, enfim, de má fé. Mas aí que tá a nossa confiança nas pessoas que a gente conhece há anos. A primeira pessoa que me abriu as portas na vida foi o Raul Gil. Realmente, se não fosse por ele, eu não estaria aqui. Então, graças a Deus, o Raul Gil apareceu na minha vida. E ele, antes, já tinha mandado umas mensagens pro Celso Portiolli, no começo lá da polêmica Tom, falando: coitada da Maísa, pagou o pato. Ela é maravilhosa. Recebi mais de 5 mil no Instagram. Só elogios. E acabaram crucificando a Maísa. Coitada. Obrigado, meu amigo. Eu não estou chateado nem preocupado. Nós somos o Teleton. Que era o que eu tava falando na época também. E aí, geral, tratando entre a gente, sendo que eu e o Raul Gil temos uma relação desde que eu era um pitoquinho. Então, por favor, parem de escrever essas matérias sensacionalistas. Não tem graça. E pelo amor de Deus, gente, parem de xingar o Raul Gil. Então é isso, te amo, Raul Gil. Beijo. Daí, eu tinha achado exagero dar tapete vermelho para Maísa, mas aqui cada um dá tapete vermelho e bota na geladeira, quem quiser. Mas foi muito bonitinho o que ela fez. Você viu, eu achei que ela, realmente. Então eu assisti. Ela deu o maior valor, o maior espaço, ela explicou direitinho, deixou muito claro, né? Achei legal, muito legal, ela ter a mesma sensação que a gente teve. Escuta, o Raul Gil não ia falar isso da Maísa, né? Vamos esperar um pouco para ver como é que as coisas se encaminham. E ela, na hora, já duvidou. Né? A gente que conhece o Raul, falamos, não deve ser dessa maneira que as coisas aconteceram. Ela que conhece ele desde os 3 anos já falou, não é mesmo. Não é possível que seja ele, né? Então, dá o seu tapete vermelho vou dar, aí. Eu gostei, eu achei, como você disse, eu achei bonitinho da parte dela. Mesmo, eu achei outra legal. Coisa, eu achei ela madura, sim, sabe? Sim, ela lida com esse tipo de coisa, né? Ela sabe como as coisas se encaminham, pelo menos está bem claro na cabecinha aí da Maísa. Deixa eu botar aqui pra você, então, Maísa, o seu tapete vermelho. Ela tá brava com você. Pelo equilíbrio, pela maturidade. Não tem acento no Maísa. O que foi? Viu? Não só tem pingo, né? É o pontinho que ele coloca. Ela já entendeu. Ela fica brava. Ó, olha aqui, gente. Essa aqui é a foto do dia 19, ó. Essa aqui foi a foto que foi feita no dia 19. Dele na que a gravação, né? Foi feita no dia 12. E aí depois o tal do repórter voltou no dia 19 para tentar essa foto aí, para dizer que ele estava na churrascaria. E ele não estava no dia. Tá certo. Vamos ler aí o desabafo do Raul Gil Júnior, não é? O filho do Raul, o diretor do programa Raul Gil, que muito... E vai ter processo, né? Parece. Nossa produção falou com ele hoje, eu não sei qual da nossa produção falou com ele hoje. Eu acho que ele falou com o Luciano Caproni e aí ele disse que não, apesar da retratação, ele vai seguir com o processo, porque houve um prejuízo todo emocional, inclusive, nessa história, mas que hoje mesmo todos os envolvidos iriam receber a notificação, a notificação judicial e mais, todos os sites, blogs que replicaram a notícia do Notícias na TV, sem dar a fonte, esses serão processados também. Aqueles que deram a notícia falando, olha, saiu em tal lugar, saiu em tal site, ok, esses ele vai deixar de fora. Mas os outros que deram como se fossem notícia própria, que compraram, né, essa versão, compraram é força de expressão, tá, gente? Compraram essa versão e saíram publicando, esses todos também serão processados. Então a situação está nesse pé. Vamos ler o desabafo aí do Raulzinho. Carinhosamente a gente chama. Olha, ele colocou essas fotos. Olha a Maísa com 3 anos, parece que tem 2 aí, né? Depois já com o Raul, em várias fases do desenvolvimento da carreira dela. Ele colocou essas fotos e disse o seguinte: hoje é um dia muito triste para mim por ter lido palavras lamentáveis em um blog de TV a respeito do meu pai. Sabe o que me preocupa? É quando vejo uma imprensa e profissionais desqualificados ou inescrupulosos expondo uma figura pública atrás de visibilidade nojenta vindo de um submundo barato. Engraçado que nada se fala a respeito desse mesmo homem que agora está sendo
apedrejado e crucificado, o quanto ele já ajudou e deu inúmeras oportunidades ao longo do seu trabalho, transformando famílias como a da própria Maísa. Meu pai nunca diria algo que a desqualificasse. Maísa é uma pessoa que ele ama e se orgulha muito por ter dado em seu programa a primeira oportunidade com 3 aninhos de idade, para que ela pudesse mostrar a todos o seu grande talento. Ele sim ficou constrangido e espantado por ler em seu Instagram críticas proferidas a Maísa, sabendo que ela não havia cortado ele no programa do Teleton. E continua, né? Eu, como diretor, sei das dificuldades de fazer um programa ao vivo e esses tipos de cortes são necessários, pois o tempo e o roteiro, pelo tempo e o roteiro a ser seguido. A questão é que existe hoje muito mimimi e tudo é uma razão de se achar o incorreto em uma sociedade perfeita como a nossa. Meu pai jamais daria nenhuma entrevista ou faria qualquer comentário a ninguém, muito menos na saída de uma churrascaria para um grupo de pessoas desconhecidas. Gostaria de dizer para esse jornalista que fique muito orgulhoso por seu trabalho e continue assim, que você terá um dia a felicidade de ganhar um Pulitzer. Me desculpem a todos os verdadeiros jornalistas, sei que existem excelentes profissionais no mercado com ética, valores, seriedade e que fazem realmente a diferença com o seu trabalho. Há uma rachadura em tudo. É assim que a luz entra, é uma frase do Leonard Cohen, né? E aí ele deixa as hashtags, chega de fake news, programa Raul Gil e Maísa, ele marca a Maísa nesse desabafo também. E assim, dá para entender a indignação de filho Sônia. mesmo. A mesma coisa das filhas do Silvio, quando começou aquela história de assédio, né? Em relação a Cláudia Leite, quer dizer, é muita gente ficando abalada com as coisas que estão sendo pegas de uma forma muito pesada e nem sempre verdadeiras, né? Uma coisa que Diga. não aconteceu até agora, o moço que gravou o áudio, que ele está assistindo o programa, ele pediu meu contato para uma outra pessoa, ele acabou de mandar um texto aqui para mim, explicando exatamente o que aconteceu. Tá. Eu acho Vocês importante acham... deixar claro que todos os que estão sendo citados aqui, o programa está aberto para que cada um diga o seu lado, dê a sua versão da história e o público tire as suas próprias conclusões. As nossas opiniões nós já colocamos, tá? E todos têm direito de colocar as suas versões também e o público tirar suas próprias conclusões. Diga. Então, o rapaz, ele acabou de entrar em contato comigo, que foi o cara que gravou, e ele diz exatamente o seguinte, ele fala assim: oi Felipe, vou tentar esclarecer alguns pontos. Inclusive, Sônia, acabou também de chegar para mim a cópia da notificação que acabaram de mandar para... Então, olha, a notificação da parte do Raul Gil, né, do filho, principalmente, que é quem está capitaneando essa história, já chegou realmente. Já chegou, tá, inclusive eles me mandaram a cópia, tá? Tá bom, vamos mostrar já. Oi Felipe, vou tentar esclarecer alguns pontos. Eu não sou jornalista. Estávamos na churrascaria na segunda-feira, dia 12, como eu disse. Diferente do que o Notícias da TV divulgou, o repórter do site não estava com a gente. Na saída, encontramos a Raul. Alguns dos nossos amigos, estes sim jornalistas, identificaram como tal. A conversa começou com a seguinte pergunta: por que o senhor não foi dar entrevista pra gente após o Teleton? E ele começou a contar aquilo que todo mundo ouviu. Por ingenuidade na emoção de estar ali, conversando com um artista da importância do Raul Gil, o qual admiro muito, gravei a conversa. Era para mostrar em casa, para os amigos. Tá. Olha aqui, o Raul é nosso amigão. Outras pessoas presentes gravaram vídeos, postaram stories. Ele viu essa movimentação dos celulares, tudo informalmente e em nossos perfis pessoais. Como era uma conversa em off, não publicamos nenhuma parte no bastidores da TV. Nem reverberamos as declarações um pouco mais polêmicas em nossas redes sociais. Eu não vi nada de polêmica. Alguns stories, inclusive, foram apagados. Foram apagados
pela presença de palavras mais pesadas. O Raul Gil, o Raul realmente é um monstro da TV. O repórter do Notícias da TV, que mantém sempre com a gente, soube da conversa e pediu o áudio para eu ouvir, conforme eu contei aqui. Na segunda-feira, dia 19, também contei aqui. Ele foi até a mesma churrascaria para tirar foto da... Ai, que horror! Essa foto ilustrou a reportagem e confundiu muita gente. Ressalto, ele não estava conosco. A foto não foi tirada no mesmo dia da conversa. Que lixo! Quero pedir desculpas a quem causei algum mal. Ao Raul Gil e sua família, a Maísa Silva e sua família e até o Notícias da TV que publicou essa reportagem intragável. Espero que tudo já esteja esclarecido, que possamos minimizar os prejuízos. Ninguém merecia passar por esse mal-entendido, mas fique sabendo que você vai ser notificado também. Porque o Raul, ontem eu fiquei com o Raulzinho até quase meia-noite pelo telefone e ele não vai poupar absolutamente ninguém, viu, Sônia? Ninguém. Só não mostra essa notificação, porque como você está recebendo muitas mensagens, pode ser que a tua fonte mande alguma coisa enquanto você está mostrando pro vídeo. E aí você acaba entregando a fonte. Ele vai falar da notificação. Não, mas a notificação, ela, quando eu abro, ela fica assim, ó. Ela fica só a notificação. Não vai aparecer mensagem de WhatsApp aí? Nada? Não cai a abinha aí no meio? Porque senão passa lá para cima, dá tempo de passar para vocês, né? E aí vocês depois colocam aqui no ar. Dá tempo, tá bom, eu passo. Luciano. Lu, tô passando aí para você. Me falaram que o repórter parece que foi demitido. O repórter que fez essa matéria foi demitido do site. Certo. Eu estou apurando qual dos sites seria e qual repórter. O efeito colateral muito natural disso. Porque essa matéria já ganhou 4 títulos de ontem para cá. Uma zona. Começou aquele título de que falava de Bostinha. Aí depois ele mudou falando fãs gravaram. Tá na legenda, mudaram. Tá errado. E ali agora já mudaram mais uma vez, ó. Notícias da TV desmentindo. Não, essa é a nova. Essa é a nova. A gente tem o print. Coloca aí, vocês têm colocado. É aquela que eu achei foram mudando, né? Que teria que ser mesmo. Essa tinha que acontecer. Aquelas coisas que a gente erra e a gente assume e minimiza mesmo o prejuízo. Apagar de vez não dá, mas minimizar, restabelecer a verdade, isso é fundamental. E é o que o blog está fazendo. Notícias da TV errou, Raul Gil não chamou Maísa Silva de aquela Bostinha. Quer dizer, mais claro do que isso, não dá para ser, né? Então, eles foram arrumando até chegar aí, no que é o correto. Pelo menos chegou. Agora, eu acho que os bastidores da TV também deviam fazer alguma coisa nesse sentido. Explicando o ocorrido. Não dá para a gente só ficar recebendo através de fonte a explicação, não. Vocês são um blog, né? Um blog bastante conhecido, então faz um artigo aí, explica direitinho o que aconteceu. Acho que seus seguidores merecem, o público no geral, muita gente que não segue o Bastidores da TV pode querer ir lá saber, então tem que ter o lado de vocês também. E tem que ter esse pedido de desculpas que o repórter, não é repórter ou é repórter o que gravou? Não, ele não é repórter. Não é repórter, mas não faz mal. Fez uma coisa errada do mesmo... aspirante já começou errado, né? Muito errado. Então já aprenda que não é por aí de verdade. Olha o mal que acarreta uma coisa dessas. O grupo que estava aqui se identificou, éramos jornalistas, por que você nos atendeu no Teleton? É uma coisa. Pelo menos houve pessoas ali que acabaram se identificando. Mas mesmo assim avisar que estavam gravando não é. E essa história, mas é porque era para guardar, era para mostrar para a família, não faça. Mostra para sua família se houve um consentimento. Mostra para sua família se era para a família. E muita gente faz isso com a gente. Grava um alôzinho para minha mãe. Grava um alôzinho para minha irmã, para minha filha, meu pai, sabe? Houve as pessoas gravam. Claro, né? que houve. Fala, claro que houve má fé. Lógico que houve má fé. Desculpe, mas não dá pra gente ver de outra maneira. Só com uma inexperiência, ainda mais se é aspirante mesmo, a se tornar um jornalista. Isso não se faz. Acredito no arrependimento, acredito que esteja muito, sei lá, né? Muito consternado, constrangido com esse tipo de repercussão, mas não foi bem feito. Diga, diretor. O Reale está falando que eles se identificaram como jornalistas.
jornalista e o Raul Gil está de prova, que eles se identificaram como jornalistas. Tá, até aí tudo bem, né? Mas não foi o suficiente ele não saber que estava sendo gravado. Não, e tá aqui, o Bastidores já colocou, fake news. Então Raul Gil, então lê. Eles colocaram uma matéria extensa, não vou mostrar agora no vídeo, porque tem muita publicidade aqui, vai acabar vazando essa publicidade. Mostra aqui, mas aqui, ó, pronto. Vai lá. Tá aqui, ó. Eles colocaram essa matéria no ar, essa é do Bastidores da TV. Raul Gil não chamou, eles fizeram igual o Notícias na TV, inclusive com a mesma foto, parece, né? É isso mesmo. Fake news que vocês geraram, né? De uma maneira ou de outra. E desnecessário, porque se faz tanto tempo que essa história está rolando, você percebia que ali... Sônia, quando você tem um furo, desculpa. Quando eu, como jornalista, tenho um furo, esse furo, ele não demora mais, ainda mais com a rapidez da internet. Antes não. Antes, quando você trabalhava no jornal, na revista, você tinha que ficar esperando, assim, espero que meus colegas não deem essa notícia, porque eu quero dar essa bomba no dia seguinte. Com a internet, não. Qualquer hora você coloca. Me chama a atenção que uma matéria que foi... né? Com 2 semanas, né? No dia 12, você vai publicar ela 2 semanas depois. Então, assim, eles não tinham certeza que aquilo era uma boa matéria. Porque se você tivesse certeza que era uma boa matéria, que seria um furo, que você falaria, não, isso vai parar o meio artístico... É no dia seguinte, na mesma hora. Não, parou, né? Claro. Foi mal arquitetado. Não, mas eu acho parou, que mas em caso de dúvida, né, se não tem certeza nem para publicar no próprio espaço, não passa adiante. Como é que cederam para um outro site, um blog muito maior ainda? Se era para uso pessoal da família. Se era para uso pessoal. Se eles mesmos preferiram não usar, não passa adiante. Ah, pressionaram, que lindo isso, né? Então tá errado, tá errado, Não foi furo, gente. foi como realmente o Thiago disse, foi tudo arquitetado, sabe? Foi tudo armado, entendeu? Não quero culpar também o dono aí do Notícias da TV, enfim, porque às vezes você passa por repórter, você tem confiança em quem você contrata para trabalhar para você. Sem dúvida. Né? Não, é uma equipe. É uma equipe. Mas isso foi completamente, isso teve requinte de crueldade, gente. É crueldade que chama. A Maísa usou a expressão de má fé, eu achei que ela usou muito bem, porque você não faz esse tipo de coisa. A gente tenta aqui colocar muito bem o lado dos sites, né? A existência de erro mesmo, a retratação que a gente deve fazer e ninguém se furta a fazer esse tipo de coisa, tanto que o Notícias na TV fez, o Bastidores da TV fez agora também. Isso acontece, gente, mas não pode acontecer com tanta leviandade. Às vezes você erra por um motivo que não é o de má fé. A fonte falha, não é? Já aconteceu bastante comigo nesses anos todos, vocês imaginam em cada fria que a gente entrou. Mas você vai lá e você restabelece a verdade. Essa é a nossa obrigação fundamental, restabelecer a verdade. E a gente não partir para essa coisa que virou a mentalidade no nosso país, sem empurrar a culpa nesse, empurrar a culpa naquele, nunca foi um erro seu. Então, eu estou achando muito legal, porque os dois lados dessa história estão restabelecendo a verdade, não é? Vai escapar de processo, não vai escapar de processo, esse é um segundo capítulo e é o que eu falei, não é? O processo está aí, é um direito de todo mundo, existem advogados de ambas as partes, que a justiça seja feita nessa história e a gente não sabe o que vai passar na cabeça de um juiz ou de uma juíza. É um outro lado. A parte jornalística, ela está sendo feita agora, o restabelecimento da verdade. E a gente espera que o Raul se acalme, que o Raulzinho que segurou essa panela de pressão toda também dê uma relaxada. Entenda que nós, apesar de compreendermos o mecanismo desse erro aí, porque também somos desse meio e também podemos errar da mesma maneira, a gente conhece o Raul. Até já briguei com ele, né? A gente gosta para tudo mesmo, para brigar, para fazer as pazes, mas sabendo o limite da pessoa, que tem coisas que ela não é capaz de fazer realmente. E isso fez com que ontem a gente desse o benefício da dúvida para ele. Falasse, não é dessa maneira. E o tempo provou que realmente não era dessa maneira, né? Então, está resolvida não, mas está arredondada, esclarecida essa questão, tá certo?